Hoje vamos resolver questões de direito tributário referente à nossa aula 2 de teoria. Eu sou Kelly, venho te convidar a se inscrever no canal, já ativar o sininho, que aí você vai receber as notificações do nosso vídeo toda vez que for aqui no ar. Se esse vídeo te ajudar também, já te convido a deixar a chuva aqui de likes para esse conteúdo que está te auxiliando rumo à nossa aprovação. Bom, bora lá, sem muitas demoras, nós vamos resolver hoje 10 questões de direito tributário aqui, para nós podemos pensar um pouco mais sobre a prática aqui das taxas, dos impostos, né, diferenças de tributo. Vamos pensar junto aqui o que as questões nos pedem, questões mesmo próprias de concurso público. Vamos lá. Deixa eu organizar aqui, para que a gente consiga ler juntos. Prefeitura de Porto Alegre, auditor fiscal de 2025. Prova recente, hein? Agora. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em relação à tributação do sistema brasileiro, assinale as assertivas abaixo. 1. O serviço de iluminação público não pode ser remunerado mediante taxa. 2. A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145. 3. Preços de serviços públicos e taxas não se confundem, porque estas, diferentemente daqueles, são compulsórias e têm sua cobrança condicionada à prévia autorização orçamentária em relação à lei que as instituiu. Quais estão corretas? A. Apenas 1. B. Apenas 2. C. Apenas 1 e 2. D. Apenas 1 e 3. E 1, 2 e 3. Bom, vamos olhar para cada um desses itens aqui que aparece. Primeiro, que quando a gente olha para a primeira questão, né, da iluminação pública, a gente vê que ela pode ser, sim, indivisível, né, não remunerando aqui mediante a taxa, né, que é o nosso tributo aqui vinculado. Então, criou-se aqui uma contribuição específica, tá? Então, essa questão aqui está correta, sim, pode ser remunerado, não pode ser remunerado, na verdade, mediante a taxa. A segunda questão fala dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento, né? É possível a cobrança de taxa nesse caso também, pelos serviços que são específicos e divisíveis aqui de coleta, ok? Remoção, tratamento, enfim, eles são individualizáveis e principalmente mensuráveis, tá bom? E a nossa terceira opção, né, que ele fala mais sobre que as taxas não se confundem, né? Mas no sentido de, porque elas têm, a gente vê que há um condicionamento de uma cobrança aqui de taxas, né, que vai necessitar de uma prévia autorização aqui orçamentária, aqui falando, e quando a gente olha, né, principalmente a diferença entre taxa e preço público, ou seja, a tarifa, né, a gente vê que as taxas são compulsórias, né, ou seja, aquela cobrança que é obrigatória, e principalmente aqui legal para a gente poder observar. Já os preços públicos não, decorrem da contratação aqui facultativa. Então, ambas as questões aqui, 1, 2 e 3, né, elas estão certas, então fica a nossa letra aqui correta, gabarito, letra E, tá, da nossa primeira aqui questão. Tranquilo? Bom, vamos lá, para nossa segunda questão. Petrobras, 2023, no que se refere à administração tributária, julgue o item a seguir. Para facilitar a questão tributária, um imposto e uma taxa podem ter a mesma base de cálculo. Ele pede para que a gente fale se é verdadeira ou falsa essa afirmação, né? Vamos ver que as taxas não podem ter base de cálculo própria, né, dos impostos, tá? Então, a gente vai observar isso lá na Constituição, vai falar, tá bom? Então, está incorreto falar, tá? A gente vê na mesma base de cálculo? Não. As taxas não podem ter base de cálculos próprias dos impostos, tá bom? Guarda essa informação que é muito importante aqui. Bora para a próxima questão aqui, questão número 3. PGM de 2016. O tributo que tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia denomina-se A. Contribuição social. B. Imposto vinculado. C. Imposto discricionário. D. Taxa. E. Empréstimo compulsório. Bom, deixa eu ver aqui com vocês, porque a gente está olhando aqui. Deixa eu ver. Ah, tá. As taxas, elas, primeiro a gente vai observar que elas podem ter dois fatos geradores, tá? E o primeiro é o exercício do poder de polícia, tá? E o segundo é a prestação aqui
de serviço público específico e divisível, que é o que ele está falando na questão, né? Fato gerador, poder de polícia, e um outro ainda que a gente não tem aqui na questão é a prestação do serviço público aqui, que é específico e divisível, tá bom? Então, é aqui a letra D, favorito, letra D é a taxa aqui que ele está se tratando aqui no enunciado da questão. Bora para a quarta questão, eu dividi ela em algumas partes, tá? Para que a gente consiga ver. É uma questão de 2023, que vai nos falar assim. Na ilha de Fernando de Noronha, atualmente no território do estado de Pernambuco, a União resolveu realizar obras de pavimentação de vias para facilitar o acesso entre as moradias da ilha. Por essa razão, resolveu custear parte da obra pública pela criação de uma contribuição de melhoria a ser cobrada dos proprietários de imóveis beneficiados com valorização imobiliária por força das obras. Para tanto, foi publicada Lei Federal contendo diversos requisitos mínimos previstos pelo Código Tributário Nacional, o CTN, para a instituição de tal exação. As opções a seguir apresentam requisitos exigidos pelo CTN, que devem constar da lei instituidora da contribuição de melhoria, à exceção de uma. Ele quer saber quem que é essa bonita aqui que é da exceção. Deixa eu pegar aqui com vocês para que a gente possa ler juntos. Bom, A. Memorial descritivo do projeto. B. Delimitação da zona beneficiada. C. Convênio entre a União instituidora do tributo e o ente federado em cujo território a obra será finalizada. D. Orçamento do custo da obra. E. Determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda a zona ou para cada uma das áreas diferenciadas nela contidas. Bom, vamos ver que os requisitos que são exigidos lá no nosso CTN, na verdade, deve ter uma lei que seja instituidora a contribuição de melhoria. Vamos lembrar da nossa segunda aula, então, mas parte teórica. Ela vai falar a lei ali que é relativa à contribuição da melhoria, né? Vai observar quais requisitos. Primeiro, publicação prévia dos seguintes elementos. Tem que ter memorial descritivo do projeto. Temos que ter o orçamento já definido do custo da obra. Temos que ter a determinação da parcela aqui do custo da obra, né, a ser financiada pela própria contribuição. Temos que ter a delimitação da zona que é beneficiada. Temos que ter a determinação do fator de absorção do benefício, da valorização, porque toda a zona ali, ou para cada uma das áreas ali diferenciadas nelas contidas. E principalmente nós vamos ver também a fixação do prazo que não seja inferior aqui 30 dias, né? E pensando em impugnar pelos interessados de qualquer um dos elementos que seja referido anterior. Estou lendo realmente aqui a lei mesmo. E a regulamentação do processo administrativo aqui de instrução e julgamento, tá? No que se refere aqui o inciso anterior, sem prejuízo aqui da sua apreciação judicial, tá vendo? A gente tem vários requisitos aqui que são mínimos, exigidos, que a gente tem que observar que o próprio CTN fala que precisa. Então, ele vai ter lá a alternativa A. Memorial descritivo do projeto? Sim, tem que ter, né? Tá certo essa aqui, não é a resposta ainda. B. A delimitação da zona beneficiada? Sim, acabei de ler, precisa. Convênio entre a União instituidora do tributo e o ente federado em cujo território a obra será realizada? Não li nenhuma das opções disso aqui, né? Essa aqui, a princípio, está errada. Vamos ver as demais. Orçamento do custo da obra? Sim, precisa, é um dos primeiros itens, né? E determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda a zona ou para cada uma das áreas diferenciadas nela contidas? Sim, precisa. Também a gente encontra lá nessa observação aqui do CTN. Então, a questão aqui errada, que há que ela pede, inclusive, que a exceção, né, que deve constar lá na nossa lei instituidora dentro do CTN, é a letra C, o convênio entre a União instituidora do tributo e o ente federado em cujo território a obra será realizada. Tá? Aqui a letra é a C, nessa questão aqui, número 4. Tranquilo, meu povo? Questão número 4 aqui.
Momento Jabá Time para você que ama papelaria fofa, precisa renovar aí seu estoque, canetas, papéis, estojo, cadernos personalizados, você encontra com a gente. Na descrição do vídeo você vai ter um link que você terá acesso a materiais que nós temos aqui e muitos outros tipos também para você poder escolher e acessar. Claro, estudante aqui conosco tem a opção de ter cupom de frete grátis. Corre e não perca mais essa chance. Resolvida. Vamos para a quinta questão. Cefaz Amazonas, 2022. Determinado município aprovou uma lei para passar a cobrar um tributo dos moradores dos bairros próximos às novas estações de metrô. Para custear as obras e considerando a valorização dos imóveis neles situados, assinale a opção que vai indicar: A. Contribuição social. B. CID, contribuição de intervenção do domínio econômico. C. Imposto sobre grandes fortunas. D. Empréstimo compulsório. E. Contribuição de melhoria. Bom, aqui só da gente observar, né, aqui o que ele vai nos dar, a primeira questão aqui, a alternativa A está errada, né? Não é a contribuição social, não. A B também não é, né? Só pelo tema que a gente está vendo aqui, você vai falar, não, já sei, a letra E, contribuição de melhoria, porque é o que a gente está vendo, né? Inclusive foi tópico da aula, né? Não viu nenhuma dessas outras questões, né? Tirando contribuição social, a gente não viu nenhuma outra questão. E ele fala, né? Com obras de metrô, vai valorizar os imóveis, nós estamos falando da bonita da contribuição de melhoria. Então, aqui é a letra E. Não pode ser empréstimo compulsório, hein? Aqui a gente não está falando nada disso na hora de quando a gente para analisar a valorização de um determinado imóvel, tá bom? Vamos para a próxima questão. Aqui, número 6, a LESE 2018. Por expressa determinação constitucional, cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre definição de tributos e de suas espécies. O Código Tributário Nacional atende à determinação constitucional e disciplina essa matéria. Com base nesse código, ele vai pedir: A. Tributo e imposto são espécies de taxa. B. Taxa é uma espécie de imposto. C. Tributo é uma das espécies de taxa. D. Imposto é uma das espécies de contribuição de melhoria. E E. Contribuição de melhoria é uma das espécies de tributo. Bom, essa aqui tá quase dada, né? Porque a gente tá... Quando a gente vai estudar, né, as contribuições de melhoria aqui, a gente observa bastante, né? Então, a alternativa aqui, tributo é gênero e imposto das taxas ou suas... Não, não é. Aqui a questão correta é a contribuição de melhoria, que é, assim, uma das espécies de tributo, tá? Imposto não é uma das espécies das contribuições de melhoria, não. Tributo é uma das espécies de taxa, não. Taxa é uma das espécies de imposto, não. Estamos falando sempre de espécies de tributo, que é o que a gente estava estudando, inclusive a base da aula. Olha, questão dada, ó, linda. Adorei essa questão, quase de graça, né? Banca foi nossa amiga com essa questão. Prefeitura de Fortaleza, 2023, questão 7ª. Considerando os diferentes tipos de tributos, julgue o item subsequente. A União pode instituir empréstimo compulsório mediante lei complementar, para atender às despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou de iminência. Vamos procurar essa questão aqui, que eu até separei. O artigo 148 da Constituição vai falar que é competência da União, né, instituir empréstimo compulsório, né, precisa que seja acompanhado de uma lei complementar, inclusive aqui para atender todas essas despesas extraordinárias, né, principalmente as que vem, né, da calamidade pública, guerra externa ou até mesmo de questão de iminência em relação à guerra. Então, essa questão aqui tá bonita, gostei, segue perfeitamente a lei, né, tá certinha, está correto, é correto falar mesmo que essa questão está correta. A questão número 8, quero ver aqui a chuva de likes, quem está conosco aqui hoje, hein? Vamos lá, né? A questão é do PROC. PROC de que ano? Deixa eu procurar aqui, inclusive, para poder acompanhar junto com vocês. Aqui no nosso momento ao vivo. Achei, tá aqui. Achei. Achei. Pronto. A respeito do Sistema Tributário Nacional, julgue o item a seguir.
Para o custeio do regime de previdência social, o Estado do Rio de Janeiro pode cobrar contribuição de aposentados e pensionistas sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que superem o salário mínimo. Ele pede para a gente observar e julgar, né, se isso é verdade ou não. Lá no artigo 149, a gente vai ver que em relação principalmente ao regime da previdência social dos servidores públicos, né, que é algo específico, quando a gente para olhar quando é federal, né, estadual, distrital, municipal, se houver a presença de um déficit autorial, lembra, a contribuição aqui ordinária dos aposentados e tanto dos pensionistas também incluem aqui, pode incidir sobre o valor dos proventos, sim, dos aposentados, né? E principalmente de pensões que superem o salário mínimo. Então, sim, está correto, né? Que para custear o regime de previdência social, a gente sim pode ter a cobrança sobre o valor de proventos, tá? Lembra do caso especial, né? Às vezes está tendo um déficit atuarial, ok? Você faz a próxima questão, nona? Muito bem. A Seguridade Social, deixa eu baixar aqui um pouquinho para a gente poder ver, tá certinho, dá para ver. A Seguridade Social é financiada por tributos específicos. Assinale a opção que indica as contribuições sociais destinadas ao custeio da Seguridade Social. A contribuição sobre lucro líquido, né, CSL, a contribuição sobre receita de concurso de prognósticos e a contribuição dos trabalhadores e demais segurados da Previdência Social. B. COFINS, contribuição de intervenção do domínio econômico, CIDs e COFINS, importação. C. Contribuição sobre lucro líquido, CSLL. As contribuições de melhorias e COFINS. D. Contribuição de empresas sobre salário, folha de salário e a contribuição de iluminação pública e a COFINS importação. E. A contribuição de intervenção no domínio econômico, CIDs, a contribuição sobre o lucro líquido, CSLL e a COFINS. Bom, vamos lá responder isso aqui com calma, né? Conforme está escrito lá na nossa Constituição, tem até previsão lá. Quando a gente para analisar a alternativa A, sim, a gente olha que a COFINS lá, a CSLL, quer dizer, a CSLL, ela faz parte, né, e está prevista, tá? A COFINS na letra B, não faz parte, tá? Quando a gente olha a C, também não, porque não temos contribuição de melhoria avaliada aqui, tá bom? Então, não. E a letra D, a contribuição da empresa sobre a folha salarial, não é. Esse é o nosso erro, né? Então, a gente vai ficar aqui com a letra A, que é a questão que vai nos falar, inclusive, a contribuição sobre o lucro líquido CSLL, a contribuição, né, quando a gente fala sobre a receita de concursos de prognósticos e a contribuição dos trabalhadores e os demais segurados da Previdência Social. Sim, é a letra corretíssima aqui, tá bom? Nossa última questão, 10ª questão, vai nos falar, de 2016, caso um determinado município brasileiro decida instituir em seu território contribuições previstas na Constituição Federal, ele poderá fazê-lo em relação aos contribuintes para o custeio dos serviços de iluminação pública, desde que o estado em que se localiza esse município não a tenha instituído, mas não poderá instituir contribuições de interesse de categorias econômicas e a atuação desse município. Vamos lá, vamos falar primeiro aqui, porque a competência tributária para instituir aqui contribuições, né, do custeio, ou até mesmo quando falamos de expansão e até melhoria de serviços aqui de iluminação pública, também pode ser aqui constituído para monitoramento de segurança, preservação, né, também de logradouros entra aqui, vai pertencer apenas aos municípios, tá? Não dependendo dos estados que para serem instituídos, tá? Competência do município. As contribuições aqui que a gente está falando de interesse de categorias econômicas, vai se falar de um tributo que vai ter competência, inclusive, exclusiva da União, tá? Então, guarda essa informação. Nesse caso, então, com essa informação, não depende do estado, né? A gente vai olhar município, então a questão aqui está errada. Guarda aqui essa informação.
Estão erradíssima, tá bom, meu povo? Chuva aqui de likes para esse vídeo aqui hoje. Estamos rapidinho aqui, mas espero que você tenha aproveitado bastante. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!